Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Comecei chorando já, né? Meu Deus. Glória a Deus. Que igreja bonita. Falar igual o pastor Juliano falou ontem à noite. Não sei se você foi subornado por um jantar ou por uma pizza pelo seu amigo aí para você vir na igreja. Não importa o motivo. O bom é que você está aqui nessa noite. O bom é que você chegou aqui nessa noite. Glória a Deus. Já quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Capítulo 6. Livro de Gênesis, capítulo 6. O versículo 9. Diz assim. É o primeiro livro da Bíblia, irmãos. Tá bem facinho de achar. Diz assim: este é o relato de Noé e a sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra daquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos da terra tinham se corrompido. Assim Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Versículo 14. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipreste, e cubra-o com um betume por dentro e por fora, para que não entre água. Agora versículo 17. Preste atenção. Em breve eu cobrirei a terra com um dilúvio, que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei a minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Agora o versículo 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Glória a Jesus. Irmãos, quando nós lemos o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que aparece ali na Bíblia, um dos livros do Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés, nós vemos que ele fala do começo. A palavra Gênesis vem do grego ali, a origem, do hebraico, no princípio. Gênesis apresenta o começo de muitas coisas. E eu posso te perguntar e dizer: quem gosta de novos começos? Quem gosta de começar coisas novas? Eu acredito que todos nós gostamos de começar algo. E o livro de Gênesis, ele fala do começo de muitas coisas. O começo de muitas coisas, menos o começo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é o princípio e o fim. É o alfa e o ômega. Não tem como apresentar o começo de Deus, porque antes dele começar as coisas, ele já existia. Mas no livro de Gênesis nós vemos o começo do mundo, o começo da raça humana, o começo do pecado no mundo, o começo da promessa de restauração e salvação, redenção. Nós vemos o começo da vida familiar. Nós vemos o começo da civilização humana. Nós vemos o começo das nações no mundo. E quando nós vamos especificamente nesse texto, nós vemos a história de Noé, a arca de Noé. Eu não sei se é comum para você que já está um tempinho na igreja deve ter ouvido falar. Mas você que ainda não conhece, logo vai conhecer, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A arca de Noé. As crianças costumam aprender lá já, da salinha, da arca de Noé, do grande barco. E essa história, ela parece assim muitas vezes tão distante de nós, mas ela é tão próxima, tão viva em nós. E esse texto do dilúvio, essa história do dilúvio, ela está muito ligada também à redenção. A redenção que até hoje nós somos alcançados. E a partir desse texto, dessa história, eu quero compartilhar com vocês algumas verdades que tomaram meu coração, que me capturaram, que me fizeram chorar durante essa semana, que trataram, que vieram com muita força ao meu coração. E a primeira delas é que a obediência a Deus não está condicionada às circunstâncias.
A obediência ao Senhor não depende do momento que eu estou vivendo. A obediência a Deus não depende de como eu estou me sentindo. A obediência a Deus não está condicionada à economia. A obediência a Deus não está condicionada ao que está acontecendo com a política. E isso nós aprendemos aqui com a vida de Noé. Num tempo de maldade, como Moisés está narrando aqui, um tempo de maldade, de corrupção, onde os homens tinham se entregados aos seus maus desejos. Levanta Noé, que Moisés diz, um homem justo, íntegro e que andava com Deus. Justo, íntegro e que andava com Deus. Guarde isso no seu coração. Justo, íntegro e que andava com Deus. E lá no livro de Mateus, capítulo 24, quando Jesus está falando sobre a volta do Filho do Homem, ele cita esses dias. Ele cita o tempo de Noé. Ele fala, a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. A vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé. Que dias são esses? Pergunta para mim, que dias são esses? Os dias de Noé foram marcados por dias de pecado, abandono do caminho, abandono da vontade de Deus, desprezo à mensagem e também rejeição ao escape que Deus tinha dado. Que escape era esse? A arca. Mas também os dias de Noé foram marcados por graça e salvação. O Senhor veio com graça operando no meio. Ele trouxe um escape, Ele trouxe a arca. E Ele veio com o seu poder soberano sobre todas as coisas. Então os dias de Noé eram dias marcados pelo pecado, mas também dias marcados por salvação. Eram também dias marcados por graça, pelo amor do Senhor, pelo escape que vinha de Deus. Os nossos dias, nós estamos nos preparando para o dia que o Filho do Homem vai voltar. Por isso que nós somos levados, quando nós vamos para esse texto, a refletir nestes dias, a refletir nos dias de Noé e a refletir nos nossos dias. Noé, ele poderia, junto com todo mundo, porque diz que todo mundo tinha se corrompido, ele poderia dizer assim, todo mundo se corrompeu, todo mundo está fazendo o que gosta de fazer, todo mundo está fazendo o que agrada ao seu ventre, o que agrada e que lhe traz prazer. Mas eu lembro, sabe, de uma frase, né, que as mães costumam dizer pra gente: você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Todo mundo está se corrompendo, mas você não é todo mundo. Todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo. Todo mundo está vivendo no pecado, mas você não é todo mundo. Todo mundo não está acreditando na volta de Jesus, mas você não é todo mundo. Provavelmente, os amigos de Noé convidavam ele: vem, a gente vai fazer um churrasco, vai beber, vai encher a cara, vai adorar outros ídolos, vai fazer aquilo que agrada ao nosso eu, o que mais de mal existe no homem. Mas Noé, ele decide viver de maneira santa e justa, no meio de uma sociedade corrompida. Ele decide obedecer a Deus, quando todo mundo estava indo para o caminho contrário. Eu vejo com Noé, irmãos, igreja, que é possível viver de maneira justa e santa, numa sociedade corrompida. É possível viver como Noé vivia, em comunhão, em relacionamento com Deus, mesmo que as coisas estejam se corrompendo, que a política esteja se corrompendo, que a sociedade esteja se corrompendo. É possível viver em relacionamento com Deus. É possível viver em comunhão com Deus. Noé nos ensina isso. Num tempo onde todos estavam se corrompendo, ele decidiu andar com Deus. Eu vejo, irmãos, que Deus sempre procura pessoas que querem
ter relacionamento com Ele. Deus não está atrás do seu serviço, não está atrás do seu conhecimento, não está atrás das suas habilidades, não está atrás daquilo que você é bom. O Senhor quer relacionamento. Ele quer que você ande com Ele. Quando você anda com Ele, você se parece com Ele. Quando você anda com Ele, você se comporta como Ele. Quando você anda com Ele, você pensa como Ele. Quando você anda com Ele, o seu coração é igual ao dele. E foi nesse tempo que Deus decidiu levantar Noé com uma missão. Deus decidiu levantar Noé com uma missão, um propósito. Construir uma arca. Eu fico pensando, eu não sei se você quando lê a Bíblia fica imaginando aquele tempo. Deus, Noé, vem aqui. Chega aqui, Noé, olha, você vai construir uma arca. Tá uma arca, vou te dar até o tamanho dela. Você vai construir uma arca. Noé deve, amém, tá bom, vou construir. Desse tamanho, amém, eu vou construir. Eu não sei se você para pensar e pensar com a mente de Noé falando, uma arca num tempo que não chove? Uma arca para quê, Senhor? Ele decidiu obedecer. Ele decidiu obedecer. Eu fico pensando quanta zombaria esse Noé não teve que enfrentar. Você está louco? O que você está construindo? Pensa ele construindo. Pegando as madeiras. Lá buscando a madeira que Deus falou que era para ele usar. Porque Deus deu todas as diretrizes para ele. E ele lá, construindo e planejando. Procurando a madeira. O betume para betumar a arca. Quantas zombarias ele não teve que enfrentar. Quantas piadinhas ele não teve que enfrentar. E olha lá o louco. Olha lá o biruta. Eu acho que quando a arca já estava num tamanho proporcionalmente visível, eu acho que ele se tornou um ponto de referência. Daí alguém queria indicar, falava, Carla, sabe onde é? É depois da arca daquele louco, sabe? Ruth, você quer saber onde que é? Depois daquela madeira lá que um doidinho está construindo. Eu não sei quanto de zombaria esse homem não enfrentou. Quanto de perseguição a família dele não teve que enfrentar. Eu não consigo imaginar. Mas eu sei que ele teve que enfrentar muita coisa. Muitas palavras. Talvez ele chegava assim, ei, Noé, vem com a gente. A gente vai fazer uma festinha. Tu tá construindo essa arca? Tá doido? Do mesmo jeito que muitas vezes chegam para você e falam, o que você está fazendo? Tá louco indo para a igreja? O que você está fazendo, né? Servindo a Deus, vivendo desse jeito? O que você está pensando? Não, você deve estar biruta. Conversando com alguém que você não vê. Vem para cá, vamos curtir a vida. Os dias de Noé, as pessoas casavam, davam-se em casamento. Elas faziam festa, não tem nada de errado nisso. Sabe o que aconteceu? Elas estavam distraídas. Noé estava ali construindo aquela arca, um propósito, e as pessoas, não, pirou. Eu não sei você, se no começo da sua caminhada, se é agora, se já faz anos, mas provavelmente você já enfrentou algumas piadinhas. Você é o crente quadrado, aquele que anda com a Bíblia debaixo do braço. Hoje tem pouca gente que anda com a Bíblia debaixo do braço, né? A gente está no celular, mas a escrita aqui é outra coisa também. Eu não sei quantas piadinhas você enfrentou, ou está enfrentando, por decidir caminhar com o Senhor, por decidir fazer a vontade de Deus. Mas eu quero te dizer que vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Noé, ele não desistiu, ele persistiu. E a fé dele é citada lá em Hebreus 11:7, onde o escritor de Hebreus diz que pela fé Noé construiu a arca. Foi pela fé. Não foi porque ele viu uma gota d'água caindo, não. Foi porque ele obedeceu à voz de Deus. E como Noé, irmãos, nós carregamos uma mensagem. Nós carregamos uma promessa. A promessa que o Filho do Homem vai voltar. Nós carregamos uma mensagem que Ele virá e restaurará todas
todas as coisas. Ele virá e restaurará todas as coisas. Nós carregamos. E há um despertar para esse tempo. Há um despertar para esse tempo. Desperta tu que dormes. Prepara-te para a volta do mestre. Desperta tu que dormes. Há uma mensagem de salvação sendo proferida. Há uma mensagem de arrependimento sendo proferida. A mensagem de arrependimento e salvação está ecoando nas nações. Hoje de manhã, eu falei com os novos membros que foram apresentados. O que Deus está fazendo não é só na nossa igreja. Vidas se rendendo aos pés do Senhor. Pessoas se achegando, querendo viver algo novo, um tempo novo em Deus. Querendo ver as suas vidas transformadas, restauradas, as suas famílias transformadas e restauradas. Não é só aqui. Existe uma voz, a voz do Espírito Santo, que no tempo de Noé, o Espírito estava falando. Porque enquanto Noé estava ali construindo, pensa comigo, Noé construindo, as pessoas passavam: nossa, mas ele não desistiu daquele projeto. Nossa, mas ele não desistiu. Que estranho, o que ele acredita tanto? Você acha que dentro não começa a gerar algo? Do mesmo jeito que pessoas às vezes olham: o que está acontecendo naquela igreja? Será? Mas por que eles têm tantas convicções? Por que eles têm tanta convicção desse mestre, desse Jesus? O que está acontecendo na vida daquela pessoa? Ela acredita, ela está servindo, ela está envolvida, ela está tendo a vida transformada. O que está acontecendo? Tem algo na vida das pessoas que estão vendo que começa a incomodar. O que está acontecendo? E o que Deus está fazendo nesse tempo, irmãos? Não é só na nossa igreja, porque o Espírito está falando: ei, desperta, arrependam-se. Ei, desperta, arrependam-se. Sobre as nações. Sobre as nações. Então, se você está caminhando, se você está iniciando a sua caminhada, o meu convite hoje é você permanecer e persistir. Se você se cansou com o fardo que estava pesado, eu digo: persista, insista, pela fé avance. É um tempo onde nós somos convidados a nos levantar e avançar, a continuar a missão que Deus colocou nas suas mãos. Olhe para as suas mãos, estenda assim as suas mãos e olhe para as suas mãos. Tem coisas que Deus colocou aí. Tem coisas que Deus colocou aí. O que você está fazendo com isso? O que temos feito com o que o Senhor nos entregou? O que temos feito com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos? Noé decidiu ocupar tudo que ele tinha para construir uma arca. Ele decidiu obedecer quando todos decidiram desobedecer. Nós somos convidados a obedecer nesse tempo. Somos convidados a ouvir a voz de Deus. Oh Espírito, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo, o que o Espírito está falando, o que o Espírito está anunciando. Ei, decida obedecer. O Senhor também colocou algo dentro de você para esse tempo. Não é para daqui 10 anos, não é quando você ficar maduro, quando você chegar na terceira idade. Não, é agora. É agora. Levante-se. E se preciso for, recomece. Recomece. 1 Pedro, gostaria que você abrisse aí. 1 Pedro capítulo 3. Versículo 18 diz assim: pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado. Ele morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus.
sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual pregou aos espíritos em prisões, aqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus, quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía a sua embarcação. Apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio. E aquela água, ela simboliza o batismo que agora os salva, não pela remoção da sujeira no corpo, mas porque no batismo vocês declaram ter boa consciência diante de Deus. Ele é eficaz por meio da ressurreição de Cristo. Aleluias. E a segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês é que essa arca nos chama ao arrependimento. Essa arca carregava uma mensagem: arrependam-se. Pedi para o diácono deixar aqui o martelo. Cada martelada que Noé dava naquela arca era uma mensagem: arrependam-se. Cada madeira que ele colocava naquela arca, ele dizia arrependam-se. Cada prego que era pregado, as pessoas passavam ao redor e ouviam uma voz ecoar: arrependam-se, arrependam-se dos seus maus caminhos, arrependam-se. Ah, Jesus. Era uma convocação para nos arrepender, para aquele povo. E hoje nós temos a mensagem que ecoa e nos chama para esse arrependimento. Deus falou com Noé, falou o plano que ele tinha, e Noé concluiu o plano. O dilúvio chegou, Noé alcançou graça diante de Deus, mas diante dos homens ele era menosprezado. A mesma mensagem que trazia um escape: olhem a arca, é o escape para vocês, é a mesma mensagem que condena por não aceitarmos. A arca hoje é o nosso Jesus. O lugar de segurança, a salvação é Cristo. Ai, hoje Jesus não pediu para a gente construir uma arca, porque nós temos uma arca, é Cristo. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o lugar de segurança. Existia um lugar de segurança naquela época, era a arca. O único lugar que eles poderiam estar para se salvar do juízo que viria era dentro daquela arca. E o Senhor trouxe esse juízo porque Deus odeia o pecado, sim ou não? O pecado entristece o Espírito Santo, sim ou não? E por que nós não odiamos também o pecado? Por que não odiamos também o pecado? Ah, meu Deus. Matthew Henry diz assim: portanto, aqueles que verdadeiramente se arrependem do pecado decidirão na força da graça de Deus refreá-lo e destruí-lo, e assim podem desfazer aquilo que haviam feito de errado. Aqueles que dizem que sentem muito por seus pecados e que lhe pesa o coração, porém continuam se entregando ao pecado, estão tentando escarnecer de Deus. Os resultados, as consequências do pecado, elas são inevitáveis. 2 Pedro 3,7 diz assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, e guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Enquanto Noé construía, ele chamava o povo a se arrepender. Obrigado, irmão. Ele chamava o povo para se arrepender. Quantas pessoas não chegaram, será, em Noé e falaram: por que você está construindo isso? Eu ia ser uma pessoa que ia perguntar: por que você está fazendo isso? Essa engenhoca, né? O que você está fazendo? Você é arquiteto? Aí
ali nós vemos que Deus, Ele arranca de nós as habilidades que nós nem sabemos que nós temos. Porque quantas habilidades Noé não teve que exercer? Planejou, organizou, foi lá e trouxe madeira. Ele exerceu tantas habilidades. Eu fico pensando, meu Deus, Deus tira de nós o melhor. A gente nem sabe às vezes que tem algumas habilidades, e o Senhor arranca de você muitas habilidades que você nem imagina ter. E Noé provavelmente dizia, o Senhor me trouxe uma mensagem, o juízo virá, e essa arca vai ser o lugar seguro. Quantas pessoas não perguntaram para ele? Esse tempo, sabe quantos anos? Acredita-se que Noé demorou em média 120 anos para construir a arca. 120 anos. E o velhinho ficou doido, está construindo essa arca ainda. Tantos anos construindo essa arca. 120 anos, eu fico pensando, quantas vezes o Senhor não deu uma palavra para você, passou um ano, você desiste. Deus liberou uma palavra para você, mas Deus não cumpriu, agora Ele não vai mais cumprir, Ele não vai fazer. 120 anos construindo, porque Ele tinha uma mensagem, Ele carregava uma promessa. Ele decidiu obedecer. Nós também fomos alcançados por Deus com uma promessa, com uma mensagem de salvação, com uma mensagem de salvação que para muitos é loucura. Para muitos é loucura e não nos cabe julgar. Nos cabe impartir compaixão, dizendo, vem. Você precisa experimentar. Você precisa conhecer. Você precisa viver. Você precisa conhecer esse Deus. Não dá para dizer se uma laranja é doce ou amarga se você não experimentar. Não tem como. Então aquilo que parece improvável nos tempos de Noé, um dilúvio chegar, tem muitos que acreditam que é improvável a volta de Cristo. Muitos acreditam que é improvável. Mas Noé, ele conseguiu transmitir o projeto de Deus para a família dele. A família dele acreditou e foram juntos. Sabe o que eu vejo aqui? Existe um encargo sobre nós também, de impartir essa palavra, essa promessa que nós carregamos para aqueles que estão ao nosso redor, para nossa família. Você não vai convencer eles, mas você pode impartir essa mensagem, transmitir essa mensagem de dizer, vem, não espere a gota de água descer, não espere a chuva descer para começar a construir algo em Deus. Não espere ser curado para começar a caminhar. Não espere ter a sua família restaurada para começar a dar passos de fé. Não espere a chuva descer. Você pode caminhar com passos de fé. Nos dias de Noé eles devem estar olhando, o que são essas gotas? A arca pronta, a família entrou. O que são essas gotas de água que estão descendo? O que é? De onde está vindo essas gotas? De onde está vindo essa chuva? O tempo chegou. A única salvação daqueles homens era a arca. Eles não tinham mais nada para se apegar. Não tinha dinheiro, não tinha carro, não tinha casa, não tinha status, não tinha poder, não tinha nada para eles se apegarem, nem para eles se segurarem. Não tem nada que vai nos sustentar se nós não estivermos na arca. Não tem nada que vai te sustentar se você não estiver em Cristo. Em Cristo, o Salvador, o único lugar seguro. A salvação para as nossas vidas é Jesus. A salvação para as nossas vidas é Jesus. E nessa noite eu quero dizer para você, dá tempo de entrar na arca. Dá tempo de entrar na arca, dá tempo de entrar no lugar seguro. Dá tempo, há uma chamada ao arrependimento, há uma chamada, vem, entra nessa arca, vem que dá tempo, entra na arca da salvação. Vem, edifica a sua vida sobre Cristo, a rocha, o Salvador. Sabe por quê? Isaías 55:6 diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. O Senhor está perto, bem perto de nós.
O Senhor está perto de você, bem perto de você. E dá tempo de buscar, dá tempo de clamar, dá tempo de dizer: eu quero construir a minha vida em Ti. Eu quero construir a minha família em Ti. Cristo seja o fundamento da minha casa. Cristo seja o fundamento da minha vida. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. No capítulo 7, o versículo 6 diz assim: o 5, Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio cobriu a terra. E entrou na arca junto com a mulher, com os filhos e as mulheres, para escapar do dilúvio. Agora o 8, 1 ao 3. E o dilúvio veio, inundou toda a terra, acabou com todos aqueles que estavam fora da arca, com toda a terra. Chuva de cima. Diz que as águas vieram também, elas vieram e submergiram tudo que existia. Mas, depois de 150 dias, dentro daquela arca, capítulo 8 diz assim: então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas do dilúvio começaram a baixar. As fontes subterrâneas pararam de jorrar água, e as chuvas torrenciais cessaram. As águas do dilúvio foram baixando aos poucos. Depois de 150 dias, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas. Agora o versículo 6, o 7. Soltou um corvo que ia e voltava até as águas do dilúvio secarem sobre a terra. Noé também soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado, se ela encontraria a terra seca. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar. Então a pomba retornou à arca e Noé estendeu a mão e trouxe ela para dentro. Depois de esperar mais 7 dias, ele soltou uma pomba novamente. Quando ela voltou a entardecer, trouxe um bico de folha nova de oliveira. Preste atenção aqui. Quando ela voltou, trouxe um bico de folha nova de oliveira. Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio. Esperou outros 7 dias, soltou uma pomba novamente. E dessa vez ela não voltou. A água desceu. Os sinais, ele foi mandando para receber os sinais, se a terra estava preparada, se já tinha baixado, se existia vida, se existia montanha, se existia o verde. E nós vemos aqui que ele tentou 1, 2, mandou a pomba, mandou pela 3ª vez. E da última vez, na penúltima vez, ela trouxe um raminho, representando o quê? Tem terra, tem árvore, tem verde de novo. Mas a última vez que ele mandou, ela não voltou mais, porque ela encontrou um lugar para pousar. Mas Noé continuava dentro da arca. E isso me traz algo que tomou meu coração, que Deus também é o Deus das portas fechadas. Deus também fecha a porta, porque quem fechou a porta aqui não foi Noé, e muito menos foi ele que abriu. Porque Deus também é o Deus das portas fechadas. Deus fechou a porta, Noé estava lá dentro com a família dele. Nós amamos dizer que Deus é o Deus que abre porta. Nós amamos receber alguém falando assim: ei, Deus vai abrir uma porta para você. Ei, o Senhor vai abrir uma porta para você. Nós amamos receber essas palavras. Mas quando nós vamos para esse texto, nós vemos que as portas fechadas nos ensinam muito. Noé estava com as portas fechadas, principalmente as portas que foram fechadas por Deus. Muitas vezes são livramentos para você. Noé viu que tinha evidências que tinha terra seca. A pomba não ter voltado significava que havia terra, que havia um lugar para pousar. Mas ele não se apavorou. Muitas vezes nós nos apavoramos para tomar decisões. Tomamos decisões sem Deus permitir, sem perguntar para Deus se é a vontade de Deus. Tomamos decisões naquela euforia,
naquela preocupação, naquela ansiedade, naquele desespero. Tomamos decisões sem perguntar, ou muitas vezes decidimos e depois falamos assim: ora por mim, eu decidi, mas tomei a decisão errada. Eu nem pensei na hora que eu ia tomar essa decisão. Noé, ele não desceu até Deus abrir a porta. Ele não ficou apavorado para sair daquela arca, porque ele sabia que Deus não tinha liberado a saída dele. Não entre em lugares onde Deus não autorizou. Não entre em relacionamentos que Deus não permitiu. Não comece projetos que Deus não deu ainda o aval. Não vá para lugares onde Deus não permitiu. A terra não estava preparada para receber Noé. E nem Noé estava preparado para descer ainda da arca. Tem lugares que ainda não estão preparados para te receber. Tem lugares que você não está ainda preparado para pisar. Então espere, como Noé esperou. Ele esperou Deus abrir a porta. Era legítimo para Noé querer sair da arca. Pensa, depois de tantos meses dentro daquele lugar, ele devia estar agoniado. Misericórdia, não quero nem pensar. Que ele queria fugir, aqueles animais, os barulhos, os bichos, olha Jesus. O fedor, sangue de Jesus tem poder. Eu acho que ele queria, se fosse eu, não sei, mas eu ia aguentar, eu acredito. Ou senão ia me jogar na água de desespero. Mas Noé, ele decidiu esperar Deus permitir a saída dele. Isso é confiar em Deus. Isso é confiar em Deus. É esperar o Senhor te guiar. É esperar o Senhor te mostrar o caminho certo. Porque quando nós estamos em Deus, mesmo que o caminho seja difícil, saiba de uma coisa: você está sendo direcionado por Deus. É diferente quando você está num caminho difícil e você está sozinho porque você tomou uma decisão errada. É diferente quando você vai por um caminho que você vai passar talvez aflições, mas você sabe que Deus está contigo e Ele vai passar com você. Noé decidiu esperar Deus permitir a saída, porque ele sabia que a bondade do Senhor seguia. O amor dele seguia todos os dias, como diz na Bíblia. Tem muitas coisas que a gente quer acelerar na nossa vida. Eu não sei você, mas tem muitas coisas que a gente às vezes quer fazer do nosso jeito. Quer queimar etapas, como ontem a gente falou aqui com os jovens. Quer queimar algumas etapas de alguns projetos, de algumas coisas que a gente quer fazer, a gente quer acelerar. E muitas vezes nós não estamos preparados para o próximo processo, para a próxima etapa. Por isso que existem sinais. Diga comigo, sinais. Existem sinalizações de Deus te direcionando. Ei, filho, pode seguir. Ei, filho, cuidado, preste atenção. Ei, filho, agora você pode vir à direita, pode virar à direita. Existem sinalizações de Deus nos mostrando para onde ir. Fique atento às sinalizações. Eu não sei qual fase que você está vivendo na sua vida, mas preste atenção nos sinais que Deus está dando. Não arrombe a porta. Não arrombe a porta. Não tente acelerar alguns processos, queimar etapas. Deixa que Deus abra a porta. Deixa que Deus abra, porque dele diz: pode vir. Agora a terra está preparada, você está preparado para começar novamente. Não force o nascimento de alguns projetos. Todo projeto tem um processo que é gerado. Existe um processo, cada fase da nossa vida que nós vivemos, existe um processo. Como uma gestação que é gerada, é um tempo. Nas nossas vidas, cada processo é uma gestação, é algo que está sendo gerado. Eu não sei o que você está gerando nesse tempo. Eu não sei o que você está gerando. Às vezes você está abortando o que Deus falou para você gerar. Mas o Senhor está nos chamando para gerar e esperar o processo. Para a gente esperar Ele abrir a porta. Para não arrombarmos a porta, porque muitas portas fechadas são livramentos. As portas fechadas por Deus são livramento. E nessa noite eu estou aqui para te dizer
Não queime etapas. Não queira acelerar processos sem estar preparado. Não arrombe a porta. Deixa Deus abrir a porta. Deixa Deus abrir a porta para você. Deixa Deus abrir a porta, porque a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Deus fecha ninguém abre. Deixe Deus abrir a porta. E no versículo 15 do capítulo 8 diz assim: então Deus disse a Noé: saiam da arca você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Soltem todos os animais, as aves, os animais domésticos, os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e multipliquem-se na terra. E Noé saiu. E no versículo 20 diz assim: em seguida Noé construiu um altar ao Senhor, e ali ele ofereceu holocaustos, alguns animais e aves puras. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor e disse consigo: nunca mais eu amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Embora todos os seus pensamentos e propósitos se inclinem para o mal, desde a infância eu nunca mais destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então Deus abençoou Noé, seus filhos e disse: sejam férteis, multipliquem-se e enchem a terra. E já indo para o final, a última verdade que esse texto me traz é que Deus é um Deus de novos começos. Você pode dizer: Deus é um Deus de novos começos. Você acredita nisso? Deus é um Deus de novos começos. A terra foi purificada, de maneira que, da mesma maneira que as águas purificadoras que vêm do Senhor nos purificam, a terra tinha sido restaurada, purificada. E quando Deus abriu a porta da arca, porque quando Deus abre a porta da arca é uma bênção, Ele diz assim: pode sair. Noé, toda a sua família, vocês têm uma nova oportunidade. Vocês têm uma oportunidade de recomeçar. Ei, filho, filha, você tem uma oportunidade de recomeçar. Eu não sei onde você se frustrou, você tropeçou, mas essa palavra nos traz algo para o nosso coração: a oportunidade de recomeçar. Deus nos traz a oportunidade. Deus é especialista em novos começos. Deus é especialista em novos começos. E quando Deus autoriza a nossa saída, o começo de algo novo, aquele lugar se torna uma bênção. Quando você constrói um casamento baseado na rocha, baseado no Senhor, na palavra, o seu casamento se torna um altar para o Senhor. Se você começa um projeto, uma empresa, onde você espera o tempo onde o Senhor está dizendo: agora vai, porque esse lugar vai ser bênção, você faz com que a sua empresa seja um altar para o Senhor. Quando você começa um projeto, um sonho, espera o tempo de Deus, espera Deus abrir a porta, e você começa esse algo novo, esse projeto se torna um altar para o Senhor. Quando nós aceleramos o processo, nós tropeçamos tudo, mas quando nós esperamos o processo, esse lugar se torna uma bênção. E para finalizar, eu já quero te convidar a ficar de pé. Existe uma chamada para nós hoje. De recomeçar. O Senhor está dando oportunidade para você viver algo novo em Deus. Deus está dando oportunidade para você que chegou aqui. E eu sei que Deus está falando a muitos corações. Você tem a oportunidade de um novo começo, de uma nova vida no Senhor, de recomeçar aonde talvez você tropeçou. Existe um lugar de segurança. Cristo é o nosso lugar de segurança. Ele faz nova todas as coisas.
Deus faz nova todas as coisas. Novos começos. Recomeçar e decidir obedecer. Apocalipse 21 diz assim: depois vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido, e o mar já não existia mais. Eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. E lá estava vestida como uma noiva enfeitada para o seu marido. Então ouvi a voz forte que vinha do trono dizendo: agora a morada de Deus vai ser com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. Então o próprio Deus estará com eles, e eles lhes será por Deus. Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e a morte já não existirá. Não existirá mais. Não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque as velhas coisas já se passaram. Oh, Jesus, feche os seus olhos e vamos orar. A arca da salvação está aberta. A arca da salvação está aberta. A oportunidade de um novo começo. Você que precisa recomeçar. Você que foi tocado por essa palavra e precisa recomeçar. Eu te convido a vir aqui à frente. Vem, vença o medo. Vença a vergonha. Vem aqui na frente, nós queremos orar com você. Você que chegou aqui talvez pensando: preciso dar sentido à minha vida. Eu preciso ter um sentido, algo para poder lutar, um propósito de vida. O Senhor abriu a arca. Vem, filho, vem para o lugar seguro. Vem para o lugar de segurança. Igreja, vamos orar. Feche os seus olhos e vamos clamar para que o Espírito Santo estabeleça a sua vontade. Vem aqui na frente. Você que quer receber essa palavra, você que quer recomeçar. Tem áreas da sua vida que você precisa recomeçar. Vem. A palavra está ecoando em nossos corações. Há tempo. Há tempo, ainda dá tempo. Vem, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de entrar na arca. Ainda dá tempo. Somente em ti. Vem, filha, vem, filho, vem. Vem, se rompe. O Senhor está com a arca aberta. A salvação nessa noite. Vem, você que está aí atrás. Está com vergonha, está com medo. Deus está te dando uma oportunidade de um novo começo na sua vida. Vem, vem. Não serei abalado. Eu vou construir. Nós queremos construir em ti, Senhor. A arca da salvação está aberta. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Buscar enquanto se pode achar, ainda há tempo. Vem, ainda há oportunidade. Construir em ti, firmado em ti, Jesus. Sou firmado em ti, Jesus. Você que quer vir aqui na frente, venha. Não tenha medo, eu quero orar com você. E nós vamos orar com todos aqueles que estão aqui na frente, que querem recomeçar.
que estão recebendo a oportunidade de um novo começo. Deus está nos dando a oportunidade de novos começos. Deus está te dando a oportunidade de um novo começo. Seja com a sua família. Talvez você olhe para a sua família e está tudo destruído. Deus está te dando a oportunidade de recomeçar. Aleluia. Igreja, estenda suas mãos em direção dessas vidas. Vamos orar. Declarar a vida de Deus. Oh, papai querido. Declaramos sobre a vida de cada um dos teus filhinhos que estão aqui na frente. Vida de Deus. Deus, que eles construam as suas vidas em Ti. Que a vida deles sejam construídas em Ti. Estão recebendo a oportunidade de um novo começo. Aonde o Senhor é o fundamento. Aonde o Senhor é a base. Aonde o Senhor é a verdade. Vem com vida o teu Espírito. Toma lugar. Toma o teu 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 lugar, Senhor. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar nas nossas vidas. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar, Senhor. Rompam-se as correntes. Rompam-se as cadeias. Rompam-se. Que as trevas sejam dissipadas. Toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar na vida dessas pessoas. Toma o teu lugar nas nossas vidas. Nós só queremos construir se o Senhor for a base. Porque Tu és suficiente. Jesus, Tu és suficiente. Jesus, Tu és suficiente. Jesus é suficiente na vida de vocês. Jesus é suficiente. A oportunidade de recomeçar, porque Jesus é suficiente. Aleluia. Erga suas mãos. Vamos orar como igreja. Que a sua oração seja: Senhor, estabeleça o Teu reino sobre nós. Que a sua oração agora seja: Senhor, estabeleça o Teu reino sobre nós. A Tua vontade sobre nós. Que não sobre mais nada da nossa vontade. Que o Senhor estabeleça a Tua plena vontade em nós. Sim, sobre a sua casa. Sim, sobre a sua família. Sim, sim. Você tem a oportunidade de recomeçar. Sim, Senhor. Com a Tua vontade, estabelece a Tua vontade sobre as famílias dessa igreja. A minha oração é: Deus, ó Pai, que não seja só um momento de culto. Seja uma vida de culto. Seja uma vida de culto. Que não seja um culto no domingo. Que seja uma vida entregue. Que não seja 2 horas de culto. Que seja uma vida de culto. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor bem forte. Vocês que vieram aqui à frente. Só um pouquinho, menina. Vocês que vieram aqui na frente, não deixem de passar na nossa lounge. Nós queremos pegar o contato de vocês. Queremos trazer vocês para perto. Nesse tempo onde Deus está dando para vocês uma oportunidade de um novo começo. O Senhor está dando-nos a oportunidade. Nós queremos fazer parte daquilo que Deus já está gerando na vida de vocês. Passem na lounge que nós queremos conhecer mais vocês. Amém? Glória a Deus. Vou passar aqui para o pastor Rudy. Vai finalizar aí, pastor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Que domingo poderoso.
Que domingo poderoso que Deus nos deu. Desde a manhã à tarde. Que não seja só 2 horas de culto na sua vida. Que a sua vida seja um culto. Que amanhã, quando você for para a sua faculdade, para a sua escola, para a sua empresa, para o seu emprego, quando você voltar para a sua casa, às vezes com os afazeres domésticos, continue esse culto na sua casa. Continue esse culto na sua casa. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você e agradecer a Deus por esse dia. Agradecer a Deus por essas vidas, agradecer a Deus por você que está aqui. Porque juntos nós somos igreja. Paizinho querido, muito obrigada por este culto que o Senhor nos proporcionou. O fôlego de vida, ar para respirar. Obrigada, Paizinho, por tudo que o Senhor está fazendo no nosso tempo, fazendo em nós e através de nós. Eu oro, Senhor, para que essa mensagem que capturou os nossos corações não pare nesse domingo, mas ela ganhe vida na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Que ela se torne vida, ela se torne prática em nós. Guarda a vida dos meus irmãos, as suas casas, as suas famílias, de volta aos seus lares. Que eles tenham uma semana sobrenatural em Ti. Que eles possam construir a vida deles em Ti, Jesus. Em nome de Jesus eu te agradeço, Paizinho querido. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte. Deus abençoe, meus irmãos. Os visitantes, não deixem de passar lá na lounge. A gente quer te conhecer. Que vocês possam ir às suas casas em paz e em segurança. Deus é bom toda hora. Aleluias, glória a Deus. Deus abençoe.